mas hoje nós vamos falar sobre mais uma reciprocidade que vem de forma negativa. Não queixar uns dos outros. Queixar tem a ideia de resmungar, criticar, difamar. É como aquela gemedeira, né, de alguém contra outro. Alguém talvez está te fazendo algo ruim, está te provocando sentimentos ruins, então você começa a gemer de desgosto. Mas ao invés de procurar aquele irmão que é o motivador da sua gemedeira, você vai gemer para outro ouvido, né? Então a ideia aqui é: não se queixe do seu irmão, aquele que está te provocando ou está te causando alguma dor, para outrem. Ou você vai até ele, ou então você descansa em Deus, aguarda em Deus, para que Deus tome conta dessa situação. Mas nunca você deve se queixar do seu irmão. E antes de ir para Tiago, capítulo 5, que é o nosso texto, vamos para Números, capítulo 12. No livro de Números, aqui no capítulo 12, nós temos uma ilustração, mais ou menos, do que é queixar uns dos outros. Aqui no capítulo 12, nós temos chamado, né, o título até na sua Bíblia vai ser a sedição de Arão e Miriam. E nós vamos ler o capítulo, é bem curtinho a história, mas você vai ver como Deus age com aqueles que se queixam, né, ou aqueles que estão a queixar de seus irmãos. Capítulo 12 de Números, versos 1 em diante, até o verso 16, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não lhe seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então aqui nós temos um relato de 3 irmãos, né? Arão, Miriam e Moisés. Moisés, um líder do povo de Deus, chamado, escolhido por Deus, um homem que nós temos visto, né, nas mensagens do pastor Rodrigo, que foi a grande coluna, né, um pilar de sustentação do povo. Deus usou ele grandemente. Mas nesse episódio, nós vemos os irmãos mais velhos de Moisés tendo uma tentativa de usurpar o cargo de Moisés. Eles começaram, né, com um argumento que era realmente certo. Aqui os comentaristas dizem que provavelmente Moisés tinha se casado de novo,
e alguns se referem talvez a Zípora como essa cuxita, mas os comentaristas no geral falam que provavelmente ela havia morrido e Moisés tomou uma mulher entre as etíopes, o que entre Israel era proibido. Eles deviam casar com o povo de Israel. Mas Moisés, por algum motivo não é mencionado no texto, tomou outra mulher. E Miriam e Arão ficaram ofendidos, escandalizados, e com até certa razão. Porém, ao que tudo indica, Miriam foi quem deu o primeiro passo, né? Ao ver a ação do irmão, o líder de Israel, ela ficou escandalizada e procurou então Arão. E começou a falar com Arão e inflamou Arão ao mesmo tempo, e os dois viram que era uma oportunidade boa. Vamos agora depor, tirar Moisés do cargo e vamos assumir. Porque a forma como Deus trata os dois deixa muito claro, a intenção de Arão e Miriam não era consertar o erro de Moisés e auxiliar Moisés, mas era usar o erro de Moisés para destruí-lo, para destituir ele do cargo. Então Deus intercede, ou Deus intervém na vida de Moisés, né? Ainda que eles tinham razão, o difamar deles, o estar falando contra Moisés daquela forma, causou a ira de Deus sobre eles. Então Deus intercede por Moisés, Deus chama os dois para prestar contas. Olha, ele é o meu profeta, eu o tenho chamado, ele tem me visto face a face, né? Diz o texto que ele vê a forma de Deus. Eu falo boca a boca com meu servo, e vocês não têm temor, não têm nenhum tipo de medo, né? De temor acerca do meu servo. Vocês estão falando dessa maneira acerca do meu servo? Espera aí. Então diz que a ira dele se acendeu, e Miriam, que provavelmente, né, pelo castigo que ela pegou, foi ela quem iniciou tudo, ela ficou totalmente leprosa, né? A lepra caiu sobre ela e Deus recomendou que ela ficasse 7 dias, né, conforme a lei, fora do arraial. Então ela foi envergonhada pela atitude. E também Arão, ele reconhece, né, ele clama: olha, nós agimos loucamente contra o servo do Senhor, contra Moisés. Então ele logo pediu perdão, logo se desculpou pela ação impensada. É isso o que ocorre quando nós difamamos, ou nós nos queixamos uns dos outros, ou nos queixamos para terceiros de um irmão, né, de um próximo nosso. Aqui era família a coisa, né? E nós não podemos esquecer que a igreja é uma família. Por vezes a palavra de Deus menciona a igreja de Deus como um corpo que depende um do outro, né? Cada membro depende do outro. Então nós temos que fazer de tudo para cumprir à risca essa reciprocidade, de não nos queixarmos. Se nós vamos nos queixar, nós devemos chegar para aquele que é o causador do nosso desgosto ou da nossa queixa. Chegar para ele e ser franco, ser claro, buscando então consertar um erro e não destruir o irmão por meio do erro dele, como foi no caso de Miriam e de Arão. Eles não tinham a intenção de auxiliar Moisés, mas de usar a falha de Moisés para destruir ou para depor, tirar e assumir o cargo então de Moisés, né? Essa é até o clamor dela. Deus fala somente por Moisés? Será que ele não fala por nós também? Então você vê o desejo deles de assumirem a posição de Moisés e usando então essa falha, mas fizeram de forma errada, né? Então não podemos nos queixar uns dos outros ou falar pelas costas uns dos outros. E hoje eu quero ver pelo menos 4 razões pelas quais você não deve se queixar do seu irmão. 4 razões. E agora sim, vamos lá para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versos de 7 em diante. Tiago, vou chegar lá. E é interessante, irmãos, que cada reciprocidade dessa chega em pontos que muitas vezes nós falamos: isso não é tão um problema, não é? Mas são coisas simples, ações simples que acabam trazendo grandes transtornos para a nossa vida e para a vida do nosso irmão. Nós podemos olhar para queixa ou para murmuração ou para reclamar de um irmão como algo simples, algo que não tem, que é inofensivo, é só uma reclamaçãozinha. Mas nós vemos que você acaba tendo grandes transtornos,
né? Relacionamentos são quebrados por falta de honestidade, de chegar e falar para a pessoa, mas estamos nos queixando dos outros para outros, né? E não para aquele que deveria ouvir a queixa. Devemos ter muita cautela. E aqui no capítulo 5, verso 7 até o 11, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. E eis que o juiz está às portas, ou já às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então nós temos aqui, no texto de Tiago, a reciprocidade, né, a ordem do apóstolo para não vos queixeis uns dos outros, no verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Nós não podemos, irmãos, nos queixar de nossos irmãos ou estar reclamando, difamando os nossos irmãos quando eles nos causam algum dano, e isso vai ocorrer, pode ter certeza. Uma hora o pastor Rude vai te ofender em alguma questão, e isso não te dá liberdade para sair falando do pastor Rude, né? Ou de qualquer outro irmão. Você deve chegar na pessoa, deve chegar a mim, ou se você me ofender, eu devo chegar em você, e então levar a queixa. Não é assim que nós fazemos quando nós falhamos? Quem é que sai se queixando das suas falhas por aí? Tem alguém que quando comete um erro ou realiza um pecado, sai contando para todo mundo, se queixando: ah, eu sou isso, eu fiz aquilo. Não, nós fazemos como Acã, né? Nós queremos enterrar no mais profundo lá, porque não quero que ninguém saiba disso. Até mesmo Deus, se eu puder esconder de Deus, eu escondo. Não, ninguém sai se entregando. Mas quando o outro nos ofende, ou nós vemos uma falha no outro, nós queremos sair igual aquelas galinhas, né? Quando colocam o ovo lá no mato, né? Sai já gritando, para mostrar que ela fez o serviço, está lá. E a gente vê a falha de um irmão, opa, já lá, tá lá, olha o que ele fez, né? Nós saímos fazendo aquele marketing negativo do nosso irmão, e muitas vezes, não sem pensar, a desculpa é: mas eu não sabia, eu não queria. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, é como no caso de Arão e Miriam, tem uma segunda intenção por trás. Portanto, nós não podemos nos queixar de nossos irmãos, ou eu não posso me queixar de meus irmãos, porque a primeira razão, a palavra de Deus nos proíbe. Tiago está dizendo: não vos queixais. Você não deve, porque Deus, por meio do apóstolo, está proibindo. Você não tem liberdade alguma, ainda que você tenha razão. Assim como no caso de Moisés, ele tinha falhado, os irmãos tinham razão, mas eles não tinham autoridade para difamar Moisés, ou para atacar a autoridade que Deus deu a Moisés. Eles tinham que fazer de uma outra forma, mas eles agiram de forma impensada, como Arão diz, loucamente. E muitas vezes é assim que nós fazemos. Nós pegamos a falha de um irmão e já saímos falando para todo mundo, não com a intenção de resolver, mas com a intenção realmente de prejudicar, de fazer com que aquele irmão pague o dano, né? Sofra o dano ainda maior do que aquele que você sofreu. Então isso é errado. A palavra de Deus proíbe um crente falar mal ou se queixar de outro crente. Então você não deve se queixar por esta razão. Essa é a primeira razão. A palavra de Deus é clara, ela coíbe essa ação. Não se queixe. Se você vai se queixar, se é algo que está te machucando tanto, que você não pode calar, né? Procure o teu ofensor. Procure aquele irmão que é o causador dessa queixa e fale para ele. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro, seja misericordioso, amoroso, mas se queixe aos ouvidos dele. Se não, aos ouvidos de Deus. E acabou. A conversa é aí. É com Deus ou com o ofensor, aquele que está te ofendendo, o causador da sua queixa. Nós não temos liberdade para sair espalhando
os erros ou, né, os problemas que temos de relacionamento para terceiros. Deve ficar entre nós e Deus ou entre nós e aquele que está envolvido no problema. A segunda razão pela qual nós não devemos nos queixar é pela natureza, é a natureza da queixa. Natureza no sentido de do que ela é composta. Por que nós nos queixamos? Muitas vezes ainda da forma como Arão e Miriam fizeram. Nós vemos um erro, temos um problema e ao invés de querer solucionar da forma certa, nós usamos aquele problema para talvez nos beneficiar. Então, a natureza dessa forma de queixar-se, ela se mostra covarde. Ela tem, na sua natureza, ela é uma maneira covarde de, né, disfarçadamente ou farsadamente, estamos buscando uma solução, quando na verdade nós não estamos. Nós, ao invés de confrontar o nosso irmão, que é necessário pelo dano que ele nos causou, nós saímos por aí espalhando o que ele fez, né? E não estamos interessados em consertar o dano, mas estamos difamando o irmão e acabamos então sendo covardes, não dando a oportunidade que esse irmão venha se defender ou mesmo explicar o porquê do ocorrido. Então, é uma ação covarde, ela tem uma natureza covarde quando nós estamos nos queixando uns dos outros ou nos queixando de nosso irmão para um terceiro que não está envolvido no problema, que nem tem a solução e nem faz parte do problema. Então é um ato covarde e também na sua natureza ela é um ato de hipocrisia. Porque geralmente aquele que se queixa procura dar um ar, né, na sua queixa de espiritualidade. Ele chega para o outro, né, eu fiz uma ilustração aqui e diz assim, mais ou menos: ah, irmão, tá tão difícil ter comunhão em nossos dias, né? Imagina que essa semana eu marquei uma janta com o pastor Rude, se quiserem marcar, pode marcar, tá? Eu marquei uma janta para ter comunhão com o pastor Rude e ele nem apareceu, a família nem chegou. E o pior, nem ligou para dizer que não chegaria. Ah, eu tenho notado que ele é um pastor meio desorganizado, irmão. Comunhão é tão bom, né? Eu estou tentando e o pastor ele parece meio desorganizado. Ele não tem consideração nenhuma pelos irmãos, né? Mas olha, irmão, eu estou falando assim porque a gente precisa orar pelo pastor Rudes, né? Então ele coloca um ar de espiritualidade, mas na verdade olha o que está fazendo, né? Tudo bem, o pastor Rude errou em não comunicar, eu não apoio isso. Perder janta é um pecado, né? Não pode, convidou, você tem que estar lá, né? Nunca aconteceria. Então é para você ver como a ilustração é só uma ilustração mesmo. Mas irmãos, qual é a intenção dessa pessoa? Não é de auxiliar o coitado do pastor Rude, né? Ela está difamando. E muitas vezes ela coloca esse ar, não, mas é só para orar, porque eu quero ter comunhão. Comunhão é tão importante. Mas no fundo ele está com o canivete, né? Ou com o facão nas costas e aplicando e realmente provocando ou promovendo a destruição do irmão. E o outro que talvez nem reparou numa falha dessa, começa a anotar e a coisa vai passando, né? De galho em galho, de boca em boca e até chegar numa grande catástrofe. Então, irmãos, é uma hipocrisia, ela tem uma natureza hipócrita. A pessoa sempre se coloca como espiritual, mas na verdade ele não tem nenhum compromisso em auxiliar o seu irmão. Ele está difamando, ele está agindo de forma covarde e de forma hipócrita. O que para nós, é claro na Escritura, são condutas pecaminosas. É um erro agir dessa forma. Amados, se vamos expor os erros e falhas de nosso irmão, que seja para ele, para que com uma atitude de amor, de confrontar em amor realmente, ele possa ser corrigido. Se você vai, né, exponha para ele. Não saia falando a outros ouvidos, né? Mas se você não tem a coragem para confrontá-lo, fale para Deus. Entre você e Deus, fale. Mas não haja como um hipócrita, como um covarde, que sai espalhando, se queixando e no final vai dar aquele ar ainda, olha, mas é porque eu estou preocupado, vamos orar. Não faça. Deus, né, Ele é o justo juiz e eu creio que nós devemos ter muita cautela ao falar de nossos irmãos. Quando nós temos problemas, nós devemos buscar a direção de Deus para resolver esses problemas. E a direção está clara. Você não pode terceirizar seu problema, você deve resolver.
Você e Deus e você e seu irmão, se há uma diferença. Então, essa é a segunda razão. A natureza da queixa, ela é uma natureza covarde e uma natureza hipócrita. Alguém que tem essas duas características tem essa mania de se queixar de seu irmão. A terceira razão pela qual você não deve, ou nós não devemos nos queixar de nossos irmãos, é porque ela é resultado da falta de paciência. Quando você perde a paciência, você geralmente vai agir impensadamente, você vai falhar e vai se queixar. E o autor aqui, o Tiago, no capítulo 5, versos 7 e 8, ele começa o seu parágrafo dizendo assim: sede, pois, irmãos, pacientes. E pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aí então ele dá a negativa: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque se queixar ou nos queixar uns dos outros é resultado de falta de paciência. Tiago apela para a igreja para que vamos nos exercitar em temperamentos pacientes, que possamos ser reconhecidos pela nossa mansidão, pela nossa paciência, como Moisés. Lembra? Moisés, no texto lá em Números, diz que ele era o homem mais manso de toda a terra. E eu creio que quando nós temos paciência, nós vamos suportar muito mais do que temos suportado hoje, É pouca coisa que é necessário para que possamos sair daqui ou de uma comunhão indignados com nossos irmãos, Saímos já com os cotovelos ardendo, Pronto para acertar a boca de um, Porque não temos paciência mais uns com os outros. Isso é dentro do lar, fora do lar, no trabalho. Há uma necessidade de ter paciência. Ter paciência com a situação do país, É fácil sair reclamando. Como é fácil na igreja ter um problema com alguém, ao invés de suportar com paciência, é mais fácil sair falando mal e tentar achar problema ou arrumar problema para aquele que é o motivo da nossa queixa. Então aprenda a ter paciência. Ele usa ilustrações dos profetas e de Jó, homens pacientes que mesmo fazendo o que era certo, o que era reto, sofreram dano, foram pacientes, suportaram circunstâncias terríveis. Nós podemos suportar nossos irmãos, suportar talvez uma ofensa, ao ponto de não precisar sair falando mal dele, não precisar sair queixando, agindo de forma covarde e hipócrita. Nós podemos suportar e se entregar na mão daquele que é o justo juiz. E é a quarta razão pela qual nós não devemos julgar ou queixar, porque Deus, o justo juiz, vai julgar toda e qualquer situação, toda e qualquer questão. Devemos ficar firmes, sabendo que o juiz soberano está para trazer justiça sobre todas as causas, sobre todas as ofensas, sobre todas as demandas. Ele é justo e ele tem o poder para estabelecer o reto, o certo. E ele vai, nós só precisamos nos submeter e esperar por ele, e aguardar por ele. Ele é a nossa esperança, E nós temos isso no verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, e ele está se referindo do nosso Salvador. Se você se queixa, se você sai condenando ou falando mal, difamando, você está se pondo no lugar do juiz. Você está dando um veredito sobre seu irmão, que talvez pode nem ser verdade, nem ser correto. Então você vai ter que prestar contas perante Deus daquilo que você tem concluído ou tem confirmado com o seu testemunho, com a sua fala acerca daquele irmão. O justo juiz está às portas. Então não queira ser achado como um réu, porque quando ele chegar, todos vamos ser julgados por aquilo que fizemos de errado, pelas ações erradas, precipitadas. Cristo vai nos julgar. Então, como igreja, não estaremos livres do julgamento do Senhor. Ele vem também para não nos condenar, mas para fazer a justiça, mesmo entre o povo de Deus. Que há sim dificuldades, não podemos negar, mas devemos ter uma disposição de suportar, de depender desse juiz e esperar dele a justiça ser feita. Portanto, não se queixe contra seus irmãos, mas se submeta confiadamente a Cristo, o juiz supremo. Irmãos, é muito mais fácil queixar-se
A gente gosta, é uma tendência. O ser humano é ilimitado nessa capacidade. Não tem, podemos reclamar de tudo, e especialmente uns dos outros. Os nossos olhos são peritos em achar falhas, erros. Nós nos ofendemos com facilidade e pronto, temos um motivo para falar mal, para difamar, para procurar prejudicar o irmão. Mas isso é algo proibido, deve ser coibido em nossa vida, porque Deus diz, Deus coíbe essa atitude, Deus proíbe de falarmos mal uns dos outros. A segunda razão é por causa da natureza dessa prática. É uma prática covarde e uma prática hipócrita. Você não está tendo uma conduta de um santo. Também a terceira razão é pela qual nós não devemos julgar queixar uns dos outros, é porque ela é resultado da falta de paciência. Devemos nos exercitar em paciência, ser reconhecidos pela nossa mansidão, pelo nosso tato com os irmãos. Ser paciente é algo que traz realmente glória ao nome de Deus. Estamos aqui para representá-lo. E por último, não devemos queixar uns dos outros ou queixar de nossos irmãos, porque Deus é quem vai julgar toda e qualquer demanda dentro e fora da igreja. Então se submeta a Ele e espere nele. Aguarde confiadamente, porque Ele é o justo e supremo juiz e não vai falhar, irmãos. Nossa justiça é cega, é errada, mas no sentido de que ela não consegue enxergar para fazer o que é certo. Mas a de Deus não, Ele enxerga tudo, Ele sabe o que é correto e Ele vai estabelecer no grande dia. Então nós temos que nos submeter e esperar por esse grande dia. Que nós possamos, irmãos, ao invés de nos queixar uns dos outros, fazer o oposto. Que os nossos olhos sejam treinados para observar qualidades em nossos irmãos. Eu creio que o que falta nos nossos dias é pessoas que têm essa disposição de apreciar aquilo que está bem feito. E mesmo quando houver algo para você falar ou queixar, você refrear sua língua e aí procurar motivos para elogiar, para enaltecer o seu irmão. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas com a disposição de querer destruir, humilhar, prejudicar o próximo. Não precisa ir longe, mas você vai andar muito, muito atrás de alguém que tem essa qualidade de enaltecer, de honrar, de elogiar. Você vai precisar andar bastante, E que no nosso meio não seja essa a realidade, que nós possamos ser um povo afável, de afetos e misericórdias, aonde um é tolerante com o erro do outro. E nós possamos crescer como uma família não como a de Moisés naquele episódio, mas uma família que vai buscar auxiliar um ao outro no erro, e não usar como um trampolim para trazer o prejuízo para o nosso irmão, mas buscar confrontar em amor, sem covardia e sem hipocrisia, para a honra e glória do nosso Deus. Que possamos, irmãos, não nos queixar uns dos outros. Amém? Vamos orar.